Graças e paz a todos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre Deus, falando sobre a identidade do divino. Vamos entender aqui alguns conceitos equivocados sobre Deus, algumas leituras equivocadas que foram desenvolvidas por diversas religiões ao longo da história da humanidade. E ao final vamos abordar aquilo que seria sim a identidade correta de Deus. Então, vamos aí aprender sobre esse importante conteúdo. Quem é Deus? É uma pergunta que nos leva a entender melhor sobre a sua identidade. Uma coisa é saber que Deus existe, outra coisa é saber quem é esse Deus. Essa pergunta, ela faz parte da necessidade da alma humana. Em diversas religiões, nós vamos ter aqui diversas construções, diversas respostas a essa pergunta. Para facilitar a nossa compreensão, eu vou separar aqui alguns conceitos que foram desenvolvidos sobre a identidade de Deus. Panteísta vem de pan, tudo. Para os adeptos desse pensamento, vai dizer que Deus é tudo. Nesse caso, a natureza, as estrelas, o céu, o próprio ser humano, tudo que existe nesse mundo é Deus. Deus não é um ser relacional, não. Deus é essa matéria. Tudo que existe, tudo que nós podemos tocar, ver, sentir, é Deus. Deus, ele é uma matéria que existe no universo. O panenteísta é parecido com o panteísta, entretanto, ele vai dizer que Deus não é essa matéria que existe no universo, mas Deus é o espírito que está nessa matéria. Nesse caso, Deus não é a matéria, mas algo que está por trás da matéria. Então, as pessoas que são adeptas a esse conceito vão dizer que há uma energia no universo e essa energia que está espalhada em toda a matéria seria o divino. O politeísta vai responder que Deus não é um ser único existente. Porém, existem vários deuses. Deus, ele é manifestado na sua pluralidade. Deus não é único, mas ele é diverso. Por isso, nas religiões antigas, ou também em algumas, por exemplo, na Índia, defendem o conceito do politeísmo, mais deuses. O enoteísmo é parecido com o politeísmo, porém existe uma diferença. Ele vai dizer que nessa diversidade de deuses existe um Deus superior, um Deus maior. Dentro desse panteão de deuses existe um Deus que é superior aos demais. Contrário ao politeísta, o monoteísmo, ele vai defender a realidade de um único Deus. Isso está correto. Deus não são vários deuses, mas sim um único Deus existente. Porém, isso não preenche toda a identidade de Deus. Saber que ele é único é uma verdade. Porém, existem outros aspectos que também fazem parte da identidade do divino. O deísta, ele vai aprofundar a ideia do monoteísta. Ele vai dizer que Deus é único, existe só um Deus, e esse Deus, ele criou tudo que existe, o universo. Porém, ele não se relaciona com a sua obra criada. Ele é um ser transcendente, isto é, está acima da obra criada, mas ele não se relaciona. Ele
deixou aqui o mundo, o universo, as leis naturais. Deus, numa linguagem mais popular, ele tem coisas mais importantes que fazer do que ficar lidando com a realidade das pessoas. Então Deus nos largou aqui nesse mundo para vivermos, nos abandonou e ele, né, está em uma dimensão longe daqui. Bom, se o deísta entende que Deus está longe, o Deus é um ser transcendente, ele, na realidade, o teísta aberto, ele vai para o outro extremo, ele vai dizer que Deus ele não está distante, ele está aqui. Deus ele se relaciona com a sua obra criada. Deus se relaciona tanto com a sua obra criada que ele não consegue ser onipresente, onipotente. Deus não pode ser eterno. Os teístas abertos, eles limitam Deus à realidade humana. Então, nesse caso, Deus estaria no mesmo nível dos seres humanos. Então, é um conceito totalmente, né, radical sobre a natureza de Deus e que também mostra aí uma distorção. Bom, depois de falarmos aí de vários conceitos equivocados, vamos agora construir a identidade de Deus dentro do conceito correto, que é o teísmo bíblico. O teísmo bíblico vai entender que Deus é único, é um ser, não é uma força, não é uma energia. Deus é um ser que ele é único. Esse ser, ele é sim transcendente, ele está acima da obra criada, ele não foi criado, ele é eterno, ele está além do espaço e do tempo. Porém, esse mesmo Deus que é transcendente, ele é imanente, ele se relaciona com a sua obra criada. Então, Deus eterno se faz presente no cotidiano da vida humana. Deus ele é revelado através das escrituras, no qual ali nós vamos ter mais sobre a identidade de Deus, mais sobre a sua natureza, a partir da compreensão dos seus atributos e do seu caráter. Quem é Deus? Essa pergunta é claramente respondida nas escrituras sagradas. Deus, ele se revela através da sua obra criada. Os céus manifestam a grandeza de Deus. A terra, a obra, o firmamento, as obras das suas mãos mostram o poder desse Deus. Porém, para compreendermos melhor quem é Deus, ele próprio deixou a Bíblia, o livro sagrado, no qual ali nós podemos entender melhor alguns aspectos da sua identidade. Nesse texto, quando fala que a terra é o escabelo dos seus pés, para quem não sabe, escabelo seria aquele banquinho que o rei coloca, né? Nesse caso, não necessariamente Deus é um rei grande, gigante, com dois braços e com um pé que está sobre o escabelo, que seria a terra. Essa ideia é uma ideia equivocada. Deus ele não tem formas como tem os seres humanos. Quando o texto fala que Deus tem pés, ou em outros textos que fala que Deus tem olhos, que Deus tem braço, esses termos são utilizados para trazer uma compreensão da relação de Deus com os seres humanos. Deus, ele tem a sua forma divina. Ninguém, nenhum ser humano sabe como é a forma divina. Porém, a Bíblia, quando fala que Deus tem pés, olhos, está mostrando uma linguagem humana para que nós possamos nos relacionar com o divino e compreendermos alguns aspectos da vida dele. Porém, Deus ele é espírito.